Existem algumas situações que podem ocasionar falha de um job que você tem ali na instância. Lembrando que o job é um agendamento que você consegue fazer para executar um determinado script no seu ambiente de banco de dados. Pode ser um backup, uma manutenção de índice, ou até mesmo um job com regra de negócio, que vai executar update, vai gerar dados numa tabela de histórico, enfim. Você pode agendar a execução de um script dentro do seu ambiente de banco de dados. Pode acontecer em alguns momentos que determinados jobs de regra de negócio do cliente não podem falhar por nenhum motivo. Se falhar a execução dele e não ser executado num tempo hábil ali que o cliente precisa, ele pode ter um problema ali de faturamento, por exemplo. Ele pode ter um problema para enxergar uma visão de um Power BI com dados de faturamento do dia anterior, e isso vai impactar na tomada de decisão ali dos gestores no dia seguinte. E a gente sabe que num ambiente transacional, quando eu digo ambiente transacional, é onde tem usuário utilizando a aplicação 24/7, ou seja, a empresa tem turnos que ficam utilizando a aplicação e sempre tem alguém ali movimentando dados, inserindo dados novos, excluindo, alterando e por aí vai. Quando você está num ambiente que é muito transacional, você está sujeito a que em alguns determinados momentos possa ocorrer conflitos entre dois ou mais processos e isso pode acabar gerando um erro. Uma outra situação, imagina que você tem uma ação em que você precisa reunir dados de 3, 4 instâncias diferentes e você vai utilizar, por exemplo, um linked server para fazer isso e jogar esses dados já consolidados dentro de uma tabela para então ser gerado um painel lá para o diretor tomar uma decisão. E isso é feito toda madrugada através de um job que executa ali, que faz essa junção dos dados, trata eles e coloca nessa tabela e esse job roda 2 da manhã. Esse tipo de situação é muito comum. É muito comum que você tenha jobs que façam esse tipo de ação durante a madrugada, principalmente. E aí, qual que é o ponto aqui? Onde eu quero chegar com todos esses exemplos que eu estou dando para você aqui? Pode ser que o seu cliente ele tenha jobs de negócio, de regra de negócio, que sejam extremamente importantes para a operação dele, e você precisa de alguma forma garantir que esse job, se ele falhar a execução normal dele, ele seja executado em tempo para que quando o seu cliente precise daquelas informações, por exemplo, que ele está tratando, ele possa ter as informações trabalhadas ali já e não tenha que, puxa, deu erro na madrugada, são 8 da manhã, precisa executar na mão, não vai dar tempo de entregar o relatório e por aí vai. Podem acontecer algumas situações, como a que eu falei, por exemplo, processos entrarem em concorrência e dar um deadlock, pode falhar um linked server. Então, existem situações que podem fazer com que o seu job falhe e você, como DBA, tem como fazer uma configuração no job para garantir que, se ele falhar, ele vai ter mais uma tentativa ou mais de uma tentativa e vai conseguir executar o que você precisa ali sem problema nenhum, garantindo que aquele job seja entregue, que ele de fato dê o resultado que ele precisa dar para o seu cliente. Eu vou te mostrar uma situação aqui simulando um problema de deadlock. Resumidamente, o deadlock é quando eu tenho dois processos executando, onde um depende do outro terminar para prosseguir a sua execução, e como nenhum dos dois consegue terminar, porque eles, obviamente, dependem um do outro para que isso aconteça, o SQL Server ele precisa decidir qual dos dois ele vai permitir finalizar, e para isso ele precisa derrubar a conexão do outro. Então entra em ação aí um carinha chamado Deadlock Monitor. É uma ação interna do SQL, é um recurso interno que vai ficar olhando para esse tipo de situação e ele vai decidir ali qual dos dois processos ele vai derrubar para que o outro consiga terminar a sua execução. Então imagina que você tem um job que vai rodar 2 da manhã, vai executar um processo importantíssimo para o seu cliente e durante a execução ele tomou o erro ali de deadlock. Ele entrou em concorrência com outro processo que estava executando de um usuário, por exemplo, na aplicação, e aí o SQL derrubou o processo do job. Você quer garantir que quando o cliente chegue pela manhã, aquele job tenha executado com sucesso. Você poderia, por exemplo, ir na mão ali manualmente, quando ele falhou, receber um alerta e vai lá e executa ele na mão para resolver esse problema. Só que você não vai ficar acordado de madrugada, não é mesmo?
E mesmo que seja durante o dia, às vezes você não quer que espere de uma ação manual de um DBA para executar ele novamente. Você pode fazer uma configuração, portanto, nesse job para garantir que ele execute novamente e com isso, se o problema era um deadlock, por exemplo, ou até mesmo uma falha de um linked server, depois de um tempinho ele tente novamente executar, e aí se isso não acontecer de novo, o problema não acontecer de novo, ele vai executar com sucesso e vai estar resolvido o problema do cliente. Vamos lá, ó. Criei aqui duas tabelinhas na minha database, uma chamada tab1, tab2. Não se preocupe com o nome, os campos, é só para simular o problema do deadlock aqui, tá bom? Ó, vou inserir uma linha em cada uma dessas tabelas, fazer um select nelas aqui agora. Ó. Na tab 1 eu tenho o valor 1 e na tab 2 eu tenho o valor 9. Eu tenho um script aqui que eu vou deixar disponibilizado para você também depois, lá no grupo VIP do Telegram, que ele vai abrir uma transação, depois ele vai dar um update aqui onde o valor é igual a 1 na tab 1, vai jogar o valor 11. E depois ele vai vir aqui na tab 2, onde o valor é 9, e vai jogar o valor 99. Entre um update e o outro, eu tenho aqui uma operação chamada wait for delay, que é, eu quero que ele execute esse update, aguarde 20 segundos e depois execute esse outro update. No final, ele vai dar um commit, que é para encerrar a transação. Esse comando aqui de cima é para que eu quero forçar para que o job dê erro. Então eu coloquei esse cara aqui porque eu quero que quando ele entrar no processo do deadlock junto com o outro, o SQL priorize esse aqui e derrube o outro, não derrube esse cara aqui que eu vou executar nessa query. Combinado? Aí o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu criei um job bem simplesinho, basicamente é igualzinho esse script. Coloquei o nome nele aqui ó, de job update. Deixa eu abrir ele para você ver. Ó. Vim aqui em etapas, editar. Qual que é o script desse job? Ó? Ele vai abrir uma transação, begin tran, e aí ele só vai inverter a ordem. Enquanto o comando de trás aqui, ele está dando primeiro um update na tab 1, aqui eu estou dando um update na tab 2. E depois eu estou dando um update na tab 1. E entre eles, ele tem o mesmo wait for delay aqui de 20 segundos e no final eu dou o commit. Esse comando aqui, não se preocupe com a lógica dele. É só para a gente simular um caso de deadlock para você ver o erro de deadlock acontecendo, tá bom? Então, ó, vou dar um OK aqui. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou executar esse cara e logo na sequência eu vou colocar o job para executar. E aí a gente vai monitorar isso para ver o que está acontecendo. Executei e agora estou executando o job. Vou vir aqui numa terceira aba e vou executar a proc sp whois active. Agora, ó, eu posso ver que eu tenho aqui o primeiro, que é o meu script executando, e depois embaixo é o job executando. Vou executar de novo. Ele está com wait info aqui e wait for delay. Veja que o primeiro já está dando lock. O segundo agora começou a dar lock. E olha só essa coluna aqui. Ó. O que está acontecendo? O primeiro comando, que é o que eu executei aqui ó, na query, que executou com sucesso, ele é o ID 59. E o job, que é o que eu startei por segundo, é o ID 53. Os dois entraram em lock. E aí eu posso ver através dessa coluna aqui, Blocking Session ID, que um estava bloqueando o outro. O 59 estava sendo bloqueado pelo 53 e o 53 bloqueado pelo 59. Ou seja, eles iam ficar em loop infinito. Eles nunca iam terminar porque um estava aguardando o outro terminar a sua operação para seguir em diante. Aí o que aconteceu? Entrou em jogada o Deadlock Monitor dentro do SQL e ele optou por derrubar um dos processos para deixar com que o outro termine. E aí a gente pode ver aqui ó, que esse que eu executei na mão, que está com a prioridade alta aqui, que eu forcei, ele conseguiu executar. Ele executou o update nas duas linhas. Se eu pegar agora o job, olha só, ele apresentou falha. E aí se eu for lá no job, vamos voltar aqui no job, botão direito nele, exibir histórico, ele deu falha. Se eu entrar aqui no detalhe da falha, eu posso ver a mensagem aqui ó, que a transação falhou, ele entrou em deadlock. E aí o SQL fez esse cara aqui ser uma vítima do deadlock, ou seja, derrubou o processo do job. E aí imagina lá no exemplo agora, 2 da manhã, o job que era importantíssimo para o cliente, deu deadlock porque a aplicação lá, o usuário executando uma ação no sistema, entrou em conflito e pronto, deu deadlock e derrubou o job.
deu erro aqui no job. Vamos chegar de manhã, o cliente não vai ter os dados dele lá que ele precisa para fazer os reportes deles para a gestão, para os gestores da empresa. Como que a gente pode tratar isso? Como eu falei, o DBA poderia vir aqui e colocar para executar de novo, ele poderia criar um outro step do job para tentar fazer uma execução de novo, mas eu vou te mostrar uma forma simples de resolver esse problema em casos em que o problema não persiste por muito tempo, beleza? O que eu vou fazer? Ó? Vou truncar as duas tabelas, vou resetar aqui o processo, né? Então, ó, vou voltar ao estágio normal. Então, a primeira tabela tem o valor 1 e a segunda tabela tem o valor 9. Nós vamos executar esse cara aqui de novo e o job novamente. Só que antes de fazer isso, eu vou vir aqui no job, vou lá no step, na etapa, que executa o script, e aí eu vou vir aqui ó, em avançado, tem uma opçãozinha aqui muito interessante. Tentativas de repetição e intervalo de repetição em minutos. O que esse cara faz? É um retry. Se ele falhar, eu quero que ele tente executar de novo quantas vezes? Eu posso vir aqui, por exemplo, e falar, eu tento executar mais uma vez para mim. Se ele falhar, automaticamente, sem eu ter que fazer nada. Beleza, Caio, mas depois de quanto tempo você quer que ele execute de novo? Ah, eu quero que 1 minuto depois ele tente executar mais uma vez. E aí você pode configurar aqui da forma que você precisar. Eu quero que ele tente executar até 5 vezes de novo, a cada 2 minutos, por exemplo. Aí falhou, ele vai dar 2 minutos, vai tentar uma vez. Vai dar mais 2 minutos se falhar de novo, tentar mais uma vez. Até 5 repetições. Você pode configurar da forma como você precisar, de acordo com a regra que você precisar. Eu vou pôr aqui, ó, só para a gente testar, eu quero que ele repita mais uma vez só e ele faça essa repetição no intervalo aí de 1 minuto. Vou dar um OK e vou dar um OK. Vou executar esse cara e agora eu vou executar o job. Estamos com o mesmo cenário de novo. Ó. Os dois em execução, o primeiro é a query e o segundo é o job. Eles estão aqui em execução ainda, ó, estão no wait for, estão esperando para ir para o segundo update, wait for. Quando der 20 segundos, ele vai entrar em lock o primeiro. Ó, já entrou em lock. O segundo entrou em lock também. Ó. Veja só, os dois estão em lock e pronto, pararam. O que aconteceu nesse momento? Ó? O primeiro executou aqui, digamos que a aplicação lá, o usuário conseguiu executar. E o job? O job está em andamento ainda. Não era para ele ter dado falha? Vamos ver o que está acontecendo. Ó. Se eu for vir aqui e executar o RuiseActive, ele não está executando nada. Mas por que o job fala que ainda está em andamento? Vamos ver aqui, ó, dá um botão direito no job, ver histórico. Olha só que interessante, veja que ele está com um playzinho, como se ele estivesse em execução. O que aconteceu? Vamos expandir aqui. Ó. A primeira tentativa que ele fez, ó, veja que ele ficou com uma setinha aqui. Se eu clicar nela e vir aqui no histórico, ele fala para mim o que aconteceu. Deadlock, ó. Ele deu erro, ele deu deadlock. Só que ele ainda está em execução. Por quê? Eu coloquei lá o retry, mais uma tentativa daqui 1 minuto. Então ele está aguardando aquele 1 minuto para tentar de novo. Quando ele completar 1 minuto, ele vai executar de novo. Vamos ver se já deu? Ó, ele já entrou de novo na execução, porque já passou 1 minuto daquela vez que ele deu o erro, conforme a gente configurou, e começou a executar de novo. Vamos ver aqui, ó, vamos acompanhar. Ó, já está em 16 segundos, 18, beleza, acabou. E aí agora quando eu vou lá no job, olha só o que aconteceu. Ele executou com sucesso. E se eu for lá no histórico do job, eu der agora aqui um atualizar, veja que ele ficou com um sinalzinho de warning. O que é esse cara? Se eu expandir ele, ele me fala que ele tem uma atenção, né? Tem um warning aqui. Por quê? A primeira execução dele falhou, mas a segunda executou com sucesso. Foi executado de forma bem sucedida. Ou seja, ele só está me avisando que, ó, dá uma olhada aqui, tem um pouco mais de atenção aqui nessa execução, porque ela não deu erro, mas aconteceu alguma coisa aqui que não era esperado. Diferente dessa primeira, que ele deu o erro de deadlock e já encerrou o processo. Aqui nesse ele tentou, e aí se a gente for ver aqui, ó, exatamente 1 minuto depois, ele executou de novo porque a gente configurou isso lá dentro do job. Bacana, né? Muito bom isso daqui, porque em casos de deadlock, quando é um processo muito crítico, isso pode te ajudar, pode te salvar.